Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Saúde em Conexão para você. Hoje, Mayra, tô com medo da gente ser cancelada por uma galera aí, hein? Ixi. Polêmico. Gente, nós vamos falar hoje sobre o tabagismo. Vamos conversar como parar de fumar, primeiro passo, por que vicia, quais são os efeitos psicológicos que isso pode trazer na nossa vida, os transtornos que a gente pode desenvolver ao longo, né, desse período que a gente acaba fumando. Por que é tão difícil, mas também por que é tão importante, uma grande vitória para a saúde de todo mundo, né? Parar de fumar é uma vitória. A gente vai saber o que o fumo, né? O que o tabagismo ele pode desencadear aí na vida do ser humano. E hoje, acho que somos mais de 20 milhões quase de fumantes no Brasil. Para trazer luz aí para a gente, para esse assunto, para esse tema tão importante, fundamental, ainda mais agora que a gente estava aí numa descendente, mas começamos de novo a crescer aí na questão do número de fumantes. Nossos convidados especiais estão aqui hoje para trazer muita informação. Então, eu quero agradecer já imensamente a presença de vocês. A gente está aqui com o pneumologista Dr. Cláudio Rezende. Muito obrigada, doutor, por ter vindo. Eu que agradeço, Kátia. Obrigado pelo convite. Maravilhoso estar aqui com vocês. Amém. E também contamos aqui com a presença do psicólogo Adalton Lopes, já nosso parceiro também aqui. Dr. Cláudio, nosso parceiro. Obrigada, doutor Adalton, por ter vindo. Eu que agradeço. Mais uma vez, a gente falando de um tema que é muito relevante para a sociedade, né? Muito, muito. Então, não cancelem a gente, fiquem aqui até o final, manda para alguém que de repente está aqui se esforçando, né, Mayara? Que precisa parar, Que precisa parar, que já está com a saúde aí acometida, porque vai valer a pena, tem muita informação, né? Fica aqui com a gente. Então, doutor Cláudio, eu já quero começar contigo. Vambora. O tabagismo hoje, ele pode ser considerado uma doença crônica? Catiúcia, o tabagismo, ele é uma doença que se desdobra em várias doenças, na verdade. O tabagismo em si é uma doença, mas ele causa outros problemas de saúde. Por exemplo, a dependência de nicotina também é uma doença. O DPOC, o enfisema, é outra doença. Então, o tabagismo é uma doença crônica, de difícil tratamento, que merece atenção e que se desdobra em outras doenças, como a dependência de nicotina. E, ao longo prazo, né, com o uso de vários anos de tabagismo, a gente tem DPOC, enfisema e outros problemas respiratórios bem sérios. E tem cura, doutor? Tem cura, tem tratamento. Hoje em dia, o tabagismo, a gente às vezes até não fala em cura, a gente fala remissão, tá? Em remissão do tabagismo há 5 anos, em remissão há 10 anos. Eu tenho pacientes no consultório que eles falam assim, já pararam de fumar há 10 anos. Mas eles falam que às vezes eles sentem o cheiro do cigarro e eles sentem aquela água na boca, aquela vontade de fumar. Por isso que a gente às vezes não usa mais o termo ex-tabagista. Fala tabagista em remissão há 10 anos, mas tem tratamento. E o tratamento envolve psicoterapia, envolve mudança comportamental, envolve medicação via oral, de comprimido, pastilha, adesivo. E para parar de fumar, sem tratamento nenhum, só 3% dos fumantes conseguem. Para parar de fumar efetivamente, o resultado é muito melhor quando você se vale de consulta médica, consulta com um psicólogo, acompanhamento multidisciplinar, até o nutricionista entra na jogada, porque quando para de fumar, o apetite melhora, o sabor dos alimentos o sabor do mais alimento evidente, né? Fica mais evidente, fica mais gostoso. Então o paciente ele fala pra mim assim: nossa, eu parei de fumar, depois de uma semana eu fui comer um melão, era o melhor melão da minha vida, eu comi um melão inteiro. Na verdade não, é que ele voltou a sentir o sabor dos alimentos e acaba se alimentando mais e às vezes ganhando peso. Então, multidisciplinaridade no tratamento é muito importante. E o cigarro, então, ele muda totalmente o paladar da pessoa. Se fosse só o paladar, a gente resolvia, né? Mais fácil. Mas é o paladar, o cheiro, o comportamento, ele muda o apetite. Às vezes a pessoa, assim, tá com fome, já fuma um cigarro, já aplaca aquela ansiedade da fome, da comida. Então, o paciente às vezes fala assim, eu vou engordar quando parar de fumar. Às vezes não. Às vezes ele vai voltar pro peso dele normal ou pro peso saudável dele. Às vezes ele está emagrecido por doença, emagrecido pelo tabagismo, mas não magro saudável. Então, isso que a gente tem que lembrar. Se fosse só o paladar que melhorasse,
melhora a pele, melhora o olfato, melhora o paladar, melhora a disposição, físico. condicionamento físico, diminui catarro, diminui a tosse, tem que parar de fumar, que é a melhor opção. Eu não sei, eu não sou fumante, me perdoem se eu estiver falando uma coisa errada, mas antigamente a gente via na propaganda que no verso da carteira de cigarro tinha lá a fotinha, esse, né, produto pode causar uma doença. Eu vou fazer uma pergunta aqui do ponto de vista de cada um de vocês, começando com o Adalto, parte aí da psicologia. Se a gente sabe que é uma epidemia, o tabagismo, né, que faz mal, quais as sensações, por que ainda muita gente investe nisso? O que traz de recompensa para o ser humano fumar? A gente estava falando um pouquinho antes aqui sobre a dopamina no cérebro, né? Então, mesmo a gente sabendo que uma coisa é errada, que uma coisa faz mal, ainda assim nós persistimos nisso. Por vários motivos, né? Nós temos a questão química, que o doutor estava falando aqui, nós temos a questão comportamental, nós temos fatores inconscientes, que a pessoa fica refém de um comportamento que ela chegou até ali como uma válvula de escape, nem sabendo por que ela está fazendo aquilo. Muitas vezes um processo de autoestima baixo, muitas vezes um processo de aceitação que ela não tem consigo mesma. Eu quero me sentir pertencente, como a gente comentou aqui, ao grupo X ou Y. E a partir disso, você cria hábitos culturais, e esses hábitos eles levam muito tempo para serem mudados, não são da noite para o dia. Não é? Então a gente está lutando contra algumas coisas. Você estava falando de propaganda, né? Nós vemos atrás ali dos maços de cigarro, por exemplo, aquelas fotos, e a gente vê, é interessante que a gente vê alguns fumantes até caçoando, principalmente aqueles que são, né, que tem o processo mais intenso. Eu vou escolher hoje o que tem o cara com câncer, eu vou escolher hoje o que tem a pessoa que sofreu aborto. Acho que eu quero a gangrena, não quero a impotência. Perfeito. Como se fosse uma opção, como né? se fosse uma opção. Então, você percebe a capacidade do ser humano em subverter até mesmo um processo de possível adoecimento com um mecanismo de defesa para ele continuar fumando. Então, o hábito, quando ele se fica intrínseco à cultura, ele é muito difícil de ser mudado. Mas, assim, ela tem uma recompensa, que é uma recompensa social, respondendo aquilo que a gente estava falando, né? Você se sente pertencente a um grupo. Eu faço parte disso aqui, todo mundo fuma, meus amigos fumam. Adolescente adora se pertencer, né? Como é que você vai lidar com um adolescente? É muito difícil. Sim. O adolescente ele já tem um potencial enorme para entrar numa contracultura, né? Se o pai ou a mãe falar, olha, não fume porque isso faz mal, é exatamente isso que eu vou fazer, porque meus amigos fumam, né? Então eu vou fumar porque eu quero em contraposição ao que o meu pai está me dizendo, porque o pai na psique de um ser humano ele tem uma representação da lei, né? Entendi. Ou deveria ter, pelo menos, né? E aí, quando esse adolescente, por exemplo, ele se coloca contra isso, ele vai para o cigarro, vai para uma substância, vai para um esporte perigoso, vai para qualquer outra coisa assim, né? Perdão, Só voltando aqui na questão da propaganda. Vocês comentaram, né? Sobre a pessoa escolher o que ela vai querer. Em um dos livros do Martin Lindstrom, que é um dos nomes dentro do neuromarketing, ele traz várias pesquisas relacionadas à propaganda e neurociência nesse livro. E uma delas é a do cigarro. E ele trouxe a questão das propagandas atrás ali na embalagem. E ela não afasta, ela desafia. Foi comprovado na pesquisa que o cérebro se sente desafiado e ele quer ver se realmente acontece. Vamos ver. Vamos ver se dá envelhecimento precoce. É a pior estratégia que tem, porque a pessoa se sente ainda mais motivada a passar por esse desafio. Que loucura, o que não é o cérebro humano? E o aspecto físico, o que acontece, né? Eu fumar, isso me dá uma sensação de relaxamento, além do pertencimento a um grupo, né, a um nicho de pessoas, né? O que gera ali no paciente? Quantos pacientes procuram você, doutor, e falam assim, olha, eu comecei fumando por um amigo, mas hoje eu quero parar de fumar? Primeiro, a gente tem que lembrar que a nicotina é uma das substâncias mais viciantes da medicina. Então, hoje, a gente sabe que é mais difícil você parar de fumar cigarro branco do que parar de usar crack, por exemplo. Nossa. É mais fácil parar com o crack do que com o cigarro branco. E a nicotina em si, ela causa um efeito de relaxamento no corpo. Eu sempre falo, eu vou às vezes nas escolas, né, falar com os adolescentes, fazer aquela aula de tabagismo de cigarro eletrônico, né, para os adolescentes, ouvir os absurdos que os adolescentes têm para falar, é uma loucura. E a gente sempre fala que fumar é gostoso.
Fumar é muito bom, traz uma sensação boa, droga é bom. Então, a gente tem que falar isso para os nossos jovens, para os adolescentes, para saber que é gostoso, que é bom. Se fosse ruim, ninguém fumava. Mas essa sensação de relaxamento imediata, ela é curta. Depois de 5 a 30 minutos, você já volta a ficar tenso de novo. E não é à toa que um maço de cigarro tem 20 cigarros. Por quê? A gente fica... Olha como a indústria do cigarro é astuta, né? A gente tem 20 cigarros no maço. A gente fica, em média, 8 horas dormindo, não o médico pneumologista no inverno, mas 8 horas dormindo, 8 horas acordado, trabalhando e 8 horas acordado fazendo outras coisas, vamos supor. Então, 16 horas acordado. Cada cigarro dura mais ou menos um efeito de 40 minutos. Se você dividir esses 20 maços nessas 16 horas, vai dar mais ou menos ali de 40 em 40 minutos. Então, é feito para você, é pensado já a quantidade correta para você ficar usando com intervalo e gastar um maço por dia. Então é uma droga pensada, uma droga antiga e ela dá muito prazer, por isso que é difícil de parar. E parar, ele é muito difícil, né? A gente tem que dar o primeiro passo. Sim. Né? Eu acho que assim, tem que ter a consciência que isso pode estar afetando a nossa saúde física e mental, né? E sem a ajuda de um profissional, como o doutor disse aqui, raras pessoas. Sim, muito difícil. Muito difícil. Muito. Hoje no seu consultório, quantos pacientes chegam e falam, doutor, eu quero parar de fumar? É a grande maioria que busca o pneumologista, ou ela já está muito motivada por uma doença grave, por um câncer, por um enfisema pulmonar que já está ou usando ou prestes a usar oxigênio domiciliar contínuo. Então, ele já está motivado por outros assuntos, né? Por assuntos mais graves e mais urgentes. Ou então, é muito comum também aquele vô, aquela avó, que vai virar vô e vó e quer parar de fumar para poder cuidar do neto, porque a mãe fez o ultimato. Se você não parar de fumar, você não pega meu filho no colo. E essas são as motivações, mas hoje em dia a gente sabe que sem o auxílio de um profissional da saúde é muito difícil conseguir parar de fumar. O médico, ele vai ter aquele papel de traçar o perfil psicológico do paciente e prescrever uma medicação específica, que pode ser uma medicação via oral, um psicotrópico, às vezes um ansiolítico, porque é a ansiedade que faz, às vezes, o paciente fumar bastante. Ou então a terapia de reposição de nicotina com adesivo de nicotina. Tem várias miligramagens, o médico calcula com o paciente, orienta o melhor jeito de usar, a pastilha de nicotina. E essa ainda é uma dificuldade que a gente tem no tratamento dos adolescentes. Porque muitos remédios via oral, muitos psicotrópicos, a gente não pode prescrever para adolescente. É só para o cérebro a partir dos 18, a partir dos 21 anos. Para o cérebro que já está mais bem formado. A terapia de reposição de nicotina é mais difícil de ser usada no adolescente. Na caixinha, na bula, a gente não pode usar antes dos 18. Às vezes a gente acaba usando off-label ou com autorização do próprio paciente ou da família, mas tem que ter uma consulta médica, tem que ter um acompanhamento, porque só 3% das pessoas que tentam parar de fumar sem ajuda profissional é que conseguem. E daí entra o psicólogo também para tratar, porque a gente não trata a ansiedade só com remédio, né? Não. Na verdade, o remédio é mais ali para dar o pontapé inicial, para tentar conseguir levar a vida, mas o tratamento mesmo da ansiedade vai ser lá no consultório do Adalton, falando sobre e tentando tratar sobre, para conseguir diminuir o tabagismo e fazer o tratamento de modo eficaz, porque senão não fica eficaz. Tratar a causa, né? A causa. Tem que descobrir o que está causando isso. E a gente estava falando aqui em off, gente, muitos pacientes chegam no consultório, doutor, mas eu não vou pôr o adesivo, doutor, eu não vou fazer isso. Fazer psicoterapia, nossa, eu vou gastar com adesivo, com medicamento, ainda ter que ir na psicoterapia. Mas você já parou para pensar quanto está saindo por mês para você manter o vício do tabagismo, né, doutor? Às vezes a gente faz a continha com o paciente no consultório, e daí a continha simples de somar quanto gasta por mês, o paciente já sabe. Mas a hora que eu falo assim, com que idade o senhor começou a fumar?
E a hora que ele vê que ele já fumou por 20 anos, a gente fez a continha por mês. Às vezes daí eu falo assim, não vamos calcular os juros não, tá? E daí a gente fala assim, nossa, o senhor fumou 2 casas. Uma casa aqui e uma casa na praia o senhor fumou. E daí o paciente vê que o tratamento em si, ele não é caro. Ele na ponta do lápis, ou ele é igual, ou ele é mais barato que o tabagismo, mas a longo prazo ele é muito mais barato, porque uma coisa cara é bombinha, viu? Bombinha para tratar problema pulmonar, psicotrópico, remédio, sai mais caro a longo prazo, mas fumar ainda é muito mais caro e prejudicial à saúde, né? Então, se você daí de casa tá pensando ainda em parar de fumar, um motivo bom é o motivo financeiro, porque parar de fumar faz você economizar muito dinheiro e você consegue, por exemplo, às vezes fazer uma viagem no fim do ano economizando no tabagismo. É interessante isso, né, doutor? Que até uma das formas de lidar com o paciente, quando ele já está naquele nível de tratamento um pouco mais avançado, que ele está querendo realmente, desejoso, é você trabalhar esse sistema de recompensa, fazer esse cálculo com ele e falar assim, ok, você vai se dar um presente. Agora, você ficou esse mês sem fumar, então você calcula o quanto você deixou de fumar, vamos pegar esse dinheiro e você vai comprar um presente para você. E aí ele passa a ter a consciência, porque é como você falou, ele materializa, porque normalmente ele não para para calcular. Até para não ter uma aversão, para não se culpar, não. Porque é uma das coisas que a gente lida é com a forma de pensar da pessoa, né, na psicoterapia. E normalmente tem aquelas desculpas que a pessoa dá para si. Não, eu mereço, eu tive um dia muito difícil. Não, eu estou muito estressado. Não, meu trabalho está muito puxado. Não está muito quente, está muito frio. Eu tô com muito problema, eu vou fumar só hoje, né? E só hoje se torna interminável. Mas quando a pessoa faz esse cálculo, ela coloca na ponta do lápis e ela passa a comprar, por exemplo, com aquele dinheiro, uma outra coisa que seja boa para ela, você vai criando um processo de inversão no cérebro dela, no pensamento dela, na forma dela de ver, perfeito, né? olha. E de lidar com o dinheiro dela, né? E muitos medicamentos também estão na rede pública, né, doutor? Sim, hoje em dia o médico do consultório particular pode prescrever normalmente para o paciente pegar os medicamentos no SUS. Alguns medicamentos baratearam muito para o tratamento do tabagismo. E às vezes o adesivo de nicotina, eu vou dar um exemplo simples, o adesivo de nicotina, uma caixinha de 7 adesivos que dá para uma semana, custa em torno de R$50 quando você compra assim na promoção. Mas às vezes o paciente não vai usar uma caixinha em uma semana. Ele vai usar metade do adesivo por dia. A gente orienta, corta o adesivo no meio, faz o cálculo certinho, né? Não é nada da cabeça, não. Faz o cálculo da nicotina. Daí depois corta, vai para 1/4. Então, às vezes, o paciente fala assim, não, eu não vou fazer tratamento porque eu não consigo arcar com esses custos. Mas você nem foi ver quais são os custos. Botando na ponta do lápis, com certeza compensa parar de fumar. Não só pela saúde, claro, mas a economia financeira a curto, médio e longo prazo é muito grande, sempre. E quando que entra a abordagem? Primeiro, todo paciente que chega, ele já é direcionado para fazer um tratamento com medicação, né? Ou tem aquela questão da abordagem mínima, uma boa conversa, né? Do psicólogo, do médico pneumologista? Primeiro, o paciente tem que querer. Então, a gente fala das fases, né? O paciente está na fase pré-contemplativa, ele está pensando se ele quer parar de fumar ainda ou ele já está decidido. Porque eu não posso decidir por ninguém. Mesmo o meu paciente com câncer avançado, em quimioterapia e usando oxigênio, se ele não quer parar de fumar, a decisão é sempre dele, claro, né? Mas o paciente que vai ao consultório, ele já está sensibilizado pelo motivo pelo qual ele foi levado, né, até a consulta médica, e normalmente ele já está na fase pré-contemplativa ou já contemplativa, já está querendo fazer a parada do tabagismo. Então, identificar a fase em que o paciente está e dar munição para ele conseguir evoluir. Mostrar para ele que é mais fácil do que ele pensa. Falar para ele sobre as recaídas é muito importante. Alguns estudos falam que para a mulher são 5 tentativas e para o homem são 4 tentativas. Então, fuma faz 40 anos. Não é em 40 dias que ele vai parar de fumar. É um tratamento a longo prazo. Então, igual quando você
tá tentando, não sei, fazendo um tratamento de qualquer outra doença, não é com 2 comprimidos que você vai melhorar e já vai parar de fumar. É todo um planejamento. Então, a gente conversa com o paciente, a gente decide uma data. Ai, que data que você vai parar de fumar? Então, você começa a tomar o comprimido hoje, daqui 15 dias você vai dobrar a dose do comprimido, tomar um comprimido de manhã e outro no começo da tarde, e nesse dia você para de fumar e cola o adesivo. Então, é tudo assim, agendado, combinado. A gente dá munição para esse paciente conseguir. Daí é muito mais efetivo. E eu acho que nessa questão, né, Adalton, os acordos estabelecidos entre o médico e um profissional de psicoterapia, eles são muito importantes e eles embasam aí todo o tratamento, né? Com certeza, porque você percebe que existe uma metodologia no tratamento, né? O doutor estava falando, por exemplo, da recaída. Nessa questão da recaída, por exemplo, a gente tem que trabalhar profundamente a questão de expectativas e das frustrações da pessoa. Porque ela não pode ter uma idealização de algo que ela não vai alcançar, né? E ela precisa, ao mesmo tempo, entender que pode ser que a recaída faz parte do processo. Não significa que ela seja mais fraca, não significa que ela não seja capaz. Então, quando você trabalha as emoções vinculadas a isso, as situações, a expectativa da pessoa, o apoio familiar, né? Uma abordagem multidisciplinar, uma visão um pouco mais ampla do processo, se torna muito mais fácil do que aquela pessoa que fala assim, eu vou parar de fumar sozinho, eu vou parar de fazer uso sozinha. E hoje não tem necessidade disso, não né? Como precisa. o doutor falou assim, está muito mais barato, né? Muito mais acessível as medicações. Se você vai em UBSs, você consegue, no mínimo, se naquela não tiver uma possibilidade de um grupo de tratamento, você tem uma orientação. Né? Um encaminhamento. Né? Hoje eu estava buscando algumas informações, eu entrei sem querer no site, por exemplo, da Prefeitura de Ibiporã, cidade vizinha, né? E tá lá, um grupo. Né? Ou seja, é muito fácil, é muito acessível, diferente de antes, não está mais tão normalizado na nossa sociedade. Já há uma questão de um movimento contrário a isso, para que a pessoa possa buscar, não só quando ela está envelhecida, não só quando o neto... Infelizmente, chega assim, imagina, no consultório do doutor chega assim. Às vezes chega lá para mim, por exemplo, pessoas que o pai foi lá, mas não foi por vontade própria, a filha vai junto na consulta. Eu trouxe meu pai aqui porque eu quero que ele pare de fumar. Eu falo, a gente precisa combinar direitinho para ver se ele quer também, né? E o paciente que se compara, ele fala assim, não, mas meu vizinho parou de fumar. Eles falam, parou na opinião. Parou de repente, né? Parou do nada. Parou, de um dia pro Ele outro. foi motivado por alguma coisa. Se você talvez tivesse aquela mesma motivação, você também pararia. Mas não dá para se comparar. Cada pessoa é única, cada tratamento é único. Perfeito. Existem graus de dependência. A gente faz uma escalinha e vê se a pessoa ela tem mais dependência química da nicotina ou mais dependência psíquica. Será que é o hábito? Será que é o segurar o cigarro ou ter o cigarro no bolso? Então tem que ser individualizado mesmo, não dá para se comparar. Não. Perfeito. E você falou a respeito da filha que às vezes leva o pai, eu trouxe porque eu quero que ele pare de fumar. A gente tem falado muito do fumante, mas nós temos também o fumante passivo, que também pode ter doenças. Tem muita, mas muita doença. Explica o que é o fumante passivo, doutor. O fumante passivo, no livro, é aquele assim que ele é exposto à fumaça do cigarro do cônjuge ou do parceiro. Então, a gente fala que a cada 5 cigarros fumados pelo tabagista, 1 é do tabagista passivo. Antigamente tinha aquele costume de o homem e a mulher depois do almoço, daí sentava, o homem ficava fumando e a mulher sentava do lado dele e ficava tricotando. Eu ouço muito isso dos pacientes mais antigos, né? Hoje em dia não é tanto assim. Ainda eu não vejo mais tanto aquele paciente que é tabagista passivo porque o cônjuge fuma na cama, dormindo, né? Não tem mais tanto. Mas ficar em ambiente fechado, com menos de 1 metro de distância, você está sendo exposto à nocividade da fumaça do tabaco. E essa fumaça é tão prejudicial quanto a fumaça inalada pelo tabagista em si. E hoje em dia ainda tem outro problema, que é o tabagismo passivo do cigarro eletrônico, que isso está mais na moda ainda, né? Ó, o doutor trouxe umas coisinhas aqui para mostrar pra gente. Ver. E aquela fumaceira, né, do pod, hoje em dia
como o cheiro não é tão aversivo, não é tão desagradável... Sim. É muito mais comum você estar andando na rua e alguém baforar um cigarro eletrônico na sua cara. Doutor, vamos falar pra você que é só água. Vamos falar, é vapor de água. É vapor de água. Nada, gente, é fumaça química, é uma tristeza. A gente já vai entrar nesse assunto polêmico viu? Porque a gente vai pegar jovem, adolescente. Isso aí. Gente, por que com tanta campanha de conscientização... As campanhas de conscientização que hoje a gente tem, né, no Brasil, Dia Mundial Sem Tabaco, Dia de Combate ao Fumo, elas são suficientes? Não são. Porque, às vezes, elas não conseguem chegar ao marketing aí. Elas não conseguem atingir quem elas precisam atingir. Porque o meu feed do Instagram, ele tá condicionado a ver... por exemplo, o meu feed do Instagram não tem nenhum influencer tá fumando. Não tem. Mas no feed do Instagram do paciente que é adolescente... Tem muito digital influencer usando o cigarro eletrônico e difundindo a informação de que está tudo bem. Então, às vezes, aquela campanha ela não consegue atingir com eficiência o público que ela precisa. Então, precisava de outros métodos. Antigamente, quando era só televisão, o meio de comunicação principal era a televisão, tinha ainda um jornal, uma revista... Talvez fosse mais efetivo, né? Hoje em dia, as campanhas pontuais do dia... não são tão efetivos. Eles estão pensando agora em campanha longitudinal, não só o dia, mas talvez o mês. Sim. Ou aquela coisa assim de, você conhece um tabagista? Envia esse vídeo para um tabagista. Essa é a campanha que é mais efetiva. E conscientizar, principalmente o tabagista do cigarro eletrônico, ele não se considera fumante. Ele fala, eu não sou tabagista, eu sou vapor. Eles falam isso no meu consultório. É uma negação, né? É uma negação, é um jeito de se esquivar daquela informação. E nada, ele é tabagista. Pela OMS, tem lá, ele tem várias doenças pelo tabagismo. E falando, olha, o doutor trouxe aqui uns vape. Isso aqui é proibido, né, doutor? É proibido. No Brasil é proibido a venda, a divulgação, o comércio, a publicidade. O uso não é proibido, né? Mas a venda e a divulgação são proibidas. E só que a gente vê que não existe um combate efetivo do poder público, porque está muito difundido. Não tem pessoal o suficiente, funcionário o suficiente para poder fiscalizar todas as tabacarias, fiscalizar todos os postos de combustíveis. E muitas vezes até a venda online, a propaganda online. São muitos tipos, são muitas fábricas, são muitos dispositivos diferentes e são muitos meios de venda também. A gente vê aquele adolescente que vende, a gente brinca que é o contrabandistinha da escola, tem aquele que vende na porta da balada, tem o que vende no bar, no posto de combustível, na tabacaria. Então, combater hoje... É muito difícil combater a venda. A gente precisa combater mesmo o uso, mas informando as pessoas de que sim, faz mal, de que sim, é mentira. Cigarro eletrônico não faz parar de fumar cigarro branco, só vai piorar a sua dependência em nicotina. Muitas pessoas que são fumantes do cigarro, né? O que é mais viciante, o cigarro ou o cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico é mais viciante, Kati. É mais. Na verdade, o cigarro eletrônico tem vários tipos, né? E várias miligramagens. Então, o líquido que vai dentro do cigarro eletrônico, o e-liquid, ele tem concentrações de nicotina. Pode ter 1 miligrama por ml, 3 miligramas por ml, 20 miligramas por ml. Em alguns casos, é tão concentrado que uma tragada no cigarro eletrônico equivale em nicotina a um cigarro inteiro fumado. Nossa. Então, um dispositivo eletrônico para fumar, que você pega um dispositivo desses que são comuns, assim, que tem uma quantidade boa de líquido, um dispositivo desse equivale a 20 maços de cigarro. Meu Deus. E a pessoa usa em um fim de semana. Então, é uma quantidade de nicotina muito maior. E tem outro problema também. A nicotina sintética usada nos pods, ela é uma nicotina que não é a nicotina básica que a gente fala, é um sal de nicotina. Então, fumar um cigarro branco dá uma sensação que fala soco na garganta. No inglês, é o heat throat. Quem já fumou fala que dá um arranhado, é um gosto ruim na garganta. O pod, ele não tem esse heat throat. Ele é mais agradável.
a sensação de arranhamento nas vias aéreas. Então, ele é feito para iniciar o paciente na nicotina. É uma nicotina, em sal de nicotina, é mais agradável. Então, o adolescente ou a criança, né, que as propagandas são para as crianças, inclusive, esse sal de nicotina vai viciar muito mais, porque ele não agride, porque ele é muito mais acessível nas escolas. Às vezes, o professor vira de costas, o aluno fuma e bafora dentro da blusa. Daí o professor só sente o cheiro do maracujá com blueberry, que tem tudo desse sabor nessa vida. Mas é sim mais viciante. É muito mais difícil parar de usar cigarro eletrônico do que parar com o cigarro branco. Antes da gente começar aqui, o doutor estava... É um pod ou um vape? Esses daqui são pods. Pod, daí eu falei errado. Esse aqui é porque descarregou a bateria, mas... Tem como registrar o telefone. Acho que dá pra ligar, deve estar um fundinho de bateria mas ainda. Mas o que é o... Fiquei confusa. Pod e vape. O pod... Qual que é a diferença? São os dispositivos um pouco menores, eles são mais discretos, eles soltam menos fumaça, eles têm sal de nicotina. O vape... no dia a dia não tem muita diferença de pod para vape, mas no vape é aquele aparelho maior, que solta mais fumaça. Quando a gente vê aquela pessoa no trânsito que parece que tá pegando fogo dentro do carro, aquele lá é o vapezão, que solta bastante fumaça, são os dispositivos maiores. Ele tem um atomizador. Opa, tá acabando a bateria aqui, ó. Ele tem um atomizador que faz esquentar aquele líquido que tá ali dentro e soltar bastante fumaça. Então são dispositivos que têm composição diferente, mas que no final servem para a mesma coisa. E no dia a dia a gente fala pod, vape para o mesmo produto. Esse aqui, por exemplo, ó, ele é mais tecnológico, ele tem uma tela touchscreen que mostra a hora, tem contatos, você pode ainda com essa tela, você pode ouvir música, você pode escolher se você vai ter uma tragada com pouca, média ou grande quantidade de nicotina e de substância. Ele é um dispositivo interativo, moderno, a cara dos jovens, a cara das crianças, as crianças que gostam desses dispositivos coloridos. Daí tem outros dispositivos que são também modernos, mas que tem uma roupagem mais clean, mais tecnológica, mais moderna. Então a gente fala... tem o dispositivo, para cada tribo tem um dispositivo. Então tem o dispositivo para o heterotop, tem o dispositivo para quem é mais descolado, mais infantilizado. E dá para você fazer aquele... trocar a capinha do dispositivo. Gente. Hoje em dia já tem capinha de celular, que é um dispositivo eletrônico para fumar. Então a própria capinha de celular já tem ali um bocal que você aspira e é um celular com nicotina, com vape, tudo ao mesmo tempo, uma loucura de informação. Tudo isso para conseguir se encaixar em todos os nichos. Para criança, para o pré-adolescente, para o adolescente, para o adulto jovem, para o idoso, tem vários. Eu vou falar com a Dalton agora. Dalton, com todas essas funcionalidades aí, né, de um aparelhinho eletrônico, que não é legalizado, que deve ser muito mais caro que uma carteira de cigarro. Ele é, mas nem tanto, no final das contas. No final das contas não é tão mais caro. Mas que vicia mais que o cigarro. Vicia mais, bem mais. Vicia mais que o cigarro. O que a gente pode fazer em termos ali de... as campanhas, elas não são suficientes, a nossa campanha aqui no Boca a Boca, para conscientizar, né, para combater de frente com todas essas maravilhas. Nossa, mas é legal, é bacana, eu quero fazer parte, meu amigo tem. Ai, por que eu não posso? Você percebe que dentro disso que a gente estava falando, por exemplo, isso aqui traz um apelo muito forte a todas as idades, né? Enquadrado de uma forma a ser atraente a qualquer idade. Agora, a gente pega, por exemplo, os influencers que a gente tem. Eles conseguiriam alcançar esse público, porque eles dialogam muito melhor, muito mais efetivamente com esse público do que nós, né? Eu, enquanto psicólogo, vou lá falando, não, esse tiozão falando aí... Careta. Né? Careta, né? Agora, vai lá um desses influencers que a gente conhece, que são mais, né, conhecidos aí no mercado, falarem contra, falarem alguma coisa assim, a fala deles vai ter peso, não é?
Por quê? Porque existe um processo de identificação. Assim como ele estava falando aqui, ó, eu acoplo isso aqui ao celular, eu personalizo, fica algo assim com a minha cara, se eu quiser, independente da cara que eu tiver. Esse influencer, ele está acostumado com esse processo de adaptação. Então, por exemplo, é um público que poderia ser alcançado facilmente. Aqui em Londrina nós temos youtubers, né? Eu fui para Porto Alegre um tempo atrás e perguntei, você é de onde? De Londrina. Ah, terra dos youtubers. Né? Por que é que esse pessoal não abraça uma causa como essa, por exemplo? Não é? Obviamente, cada um tem os seus objetivos, tem os seus nichos, mas isso é um problema, um problema de saúde coletiva que nós temos. Então, assim, esse pessoal conseguiria chegar muito melhor, muito diretamente ao público jovem. Eu posso dar uma palestra, o doutor pode dar uma palestra numa escola. Ok, vai ser sim uma sementinha, né? Quando a gente fala lá de uma abordagem mínima, qualquer profissional da saúde pode fazer, por exemplo, obviamente a gente tem uma janela ali de alguns minutos de conscientização da pessoa, mas não é que essa conscientização é o que irá fazer a pessoa mudar de opinião. Principalmente se você fala de um público adolescente ou jovem. Daí é um outro tipo de abordagem, é um outro tipo de fala, porque como a gente conversava aqui, muitas vezes você vai falar o que ele não pode fazer o A, o B e o C, é exatamente isso que ele vai fazer. Que é um desafio, porque né? o processo psíquico ali é outro. O adolescente, ele está numa fase de crise completa e uma crise identitária. Ele está formando a identidade dele. Para formar a identidade dele, ele precisa ir em contraposição ao que o adulto é. Subversivo. Ele não é mais criança, ele não é adulto ainda, né? E ao mesmo tempo, psiquicamente, ele está reeditando questões da infância dele. Então, você imagina a crise estabelecida ali. No meio dessa crise, surge algo assim tão atraente, que dá uma injeção de dopamina no cérebro dele. Prazer. Que o ser humano, quando você falou de prazer, pode ser, né, a nicotina, pode ser o tigrinho, pode ser o açúcar, né? Tudo. Enfim, a gente se rende facilmente. Então, lidar com essas questões, perceba que os produtos evoluíram. A própria nicotina, o próprio tabagismo evoluiu. Eu estava pensando nisso enquanto você falava aqui. O quanto evoluiu. A nossa abordagem no combate precisa evoluir também. Sim. E eu acho que nós não chegamos nesse ponto ainda. Precisamos. Falta muito, na verdade, nesse ponto, né? Só que o cigarro eletrônico, ele traz mais um agravante, né, gente? Que eu acho que é super importante falar, porque acho que agora que está começando a se falar, né, doutor? Não sei quanto tempo que está o cigarro eletrônico, desde 2009, um pouco Acho que ele antes. está popularizado a partir ali de 2010, 2012, que ele popularizou. Porque antes era muito, muito mais caro e muito mais difícil. Isso. Hoje em dia está popularizado. Tem DPOC, enfisema, mas o cigarro eletrônico, ele trouxe uma doença aí, né? Não sei se posso chamar de doença, que é a EVALI, né? A EVALI, que é uma doença específica do tabagismo do cigarro eletrônico. É como se fosse um endurecimento do pulmão, uma fibrose. E não existem quantidades seguras para ingestão de cigarro eletrônico. Fala assim, não, se eu fumar só 3 vezes por semana, eu não vou ter EVALI. A EVALI, ela acontece e ela leva as pessoas para UTI. Então, todo mundo que fumar cigarro eletrônico vai ter EVALI? Não, nem todo mundo. Todo mundo que fumar cigarro branco vai ter DPOC? Não, nem todo mundo. Mas é uma porcentagem que está crescendo muito. E essa EVALI é uma doença que deixa prejuízos para o resto da vida. O DPOC a gente está mais acostumado a ver nas pessoas a partir dos 60 anos que já fumaram muito. O EVALI não. Usando por mais de 2 semanas, você já está sujeito a desenvolver EVALI, essa doença pulmonar. E a partir do momento que você desenvolveu, você pode ter sequelas permanentes no jovem. Então, não é mais um idoso que vai ter um prejuízo na vida. É um jovem que tem toda a vida pela frente, que vai ter um problema respiratório mais grave, às vezes vai ficar dependente de tratamentos, fisioterapia, oxigênio, vai demorar muito para se recuperar. É uma doença muito grave, nova e que não tem se falado tanto. Essa doença foi abordada em alguns episódios do Grey's Anatomy, do Chicago Med, ela está mais popularizada no exterior. Aqui no Brasil a gente fala muito pouco. A hora que eu falo para os adolescentes nas escolas, EVALI, nunca ouviram falar. Mas a gente é um jeito também de conscientizar e popularizar os malefícios do cigarro eletrônico. E essa... Pode falar. Essa questão dos jovens estarem cada vez mais se envolvendo com isso,
e traz vários prejuízos. E tem alguns que são mais óbvios, como as doenças pulmonares. Mas o tabagismo, ele pode influenciar quando esse jovem quiser ter um filho? Pode prejudicar? Olha, o tabagismo em si, o uso da nicotina em si, ela causa problemas neurológicos, problemas cardiovasculares e também causa impotência sexual. Ele causa problemas vasculares. Então, não tem assim um estudo específico falando quem fuma tem menos filho. Mas a gente sabe que quem fuma tem mais infarto. Quem fuma tem impotência. Quem fuma tem mais AVC. Então, se você quer ter filhos, se você quer ter uma saúde a longo prazo, cigarro e cigarro eletrônico não pode entrar na sua conta. Ô, doutor, e é mais fácil, digamos assim, eu parar de comer o vício no tabagismo no cigarro ou no cigarro eletrônico? Parar de fumar cigarro branco é mais fácil do que parar de fumar cigarro eletrônico. Porque o cigarro eletrônico tem uma carga muito alta de nicotina. E a dependência de nicotina que é o difícil de tratar. A dependência de nicotina, você pode tratar com o comprimido e a reposição de nicotina, mas vai muito da psicoterapia junto. O paciente tem alguns outros traquejos, outros métodos para usar também. Quanto mais viciado, a gente não usa a palavra viciado, a gente usa adicto, mas no popular do dia a dia. Quanto mais viciado em nicotina, quanto mais nicotina você precisa para te satisfazer, mais difícil parar de fumar. Sim. Por quê? Por exemplo, na terapia de reposição de nicotina, no adesivo, a dose máxima de nicotina em adesivos por dia são 42 miligramas, ou 2 adesivos de 21 miligramas. Imagina, 21 miligramas é o que a pessoa usa em 1 hora de uso de tabagismo de cigarro eletrônico, de vape ou pod, dependendo da concentração da nicotina ali. E a gente tem esse freio. Então, o máximo de adesivo que eu posso pôr é 2. 42 miligramas. Mas, às vezes, ele já usa muito mais que isso de nicotina no cigarro eletrônico. Por isso que tratar o tabagismo de cigarro eletrônico, tratar a dependência da nicotina transmitida pelo cigarro eletrônico é muito mais difícil que a do cigarro branco. E o difícil é que você vai falar do cigarro eletrônico, você está falando de um público majoritariamente jovem. Né? Ou seja, que ainda tem pela frente, ou teria muitos anos, utilizando esse mesmo produto. Porque você não vai ver alguém de 60, você pode até ver, mas é exceção. 60 anos utilizando um cigarro eletrônico, né? Esse jovem que vai ter toda uma qualidade de vida prejudicada, uma força de trabalho prejudicada, ou seja, prejudica ele enquanto pessoa, prejudica a família, prejudica a sociedade, a força de trabalho dele, né? É todo um conjunto que acaba sendo comprometido porque é algo extremamente não é um problema só do indivíduo, é um problema social, social que a gente está enfrentando hoje. O doutor, vamos pensar aí que eu sou uma fumante ativa, fui no seu consultório, me conscientizei, a gente teve a conversa, vou parar de fumar. Qual é o período mais crítico, né, fisicamente para esse paciente, depois psicologicamente para esse paciente, desse processo, esse início desse tratamento? Qual é a fase? É a abstinência? É lá na frente? São 5 meses? Depende de paciente para paciente? Você sabe que isso é uma pergunta curiosa e os pacientes não perguntam isso, qual vai ser o período mais difícil. Mas na consulta a gente fala, é a 3ª ou 4ª semana. Às vezes a primeira semana é mais difícil, mas a família entende mais, já está dando aquele suporte. A segunda semana já fica mais... Mas na 3ª semana, primeiro, que a família já está de saco cheio daquela pessoa que está, às vezes, com paciência mais limitada, já mais estourada, porque ela está com a ansiedade dela descompensada, às vezes. Daí a esposa não quer mais saber de ajudar. E é sempre na 3ª ou 4ª semana que o paciente tem a recaída. Então, a gente tem que ter esses pontos que devem ser informados na consulta. Primeiro, não se usa cigarro eletrônico para tratar tabagismo de cigarro branco. Cigarro eletrônico vai aumentar a dependência de nicotina e perpetuar a dependência de nicotina. Não se usa pouch, que são os saquinhos de... Eu trouxe até aqui para a gente mostrar depois. Pouch de nicotina para tratar a dependência de nicotina. Você tem que calcular com o médico a dose correta do adesivo, a dose correta da pastilha.
tomar os comprimidos que vão regulando os receptores nicotínicos no cérebro, para você não ter essas crises de abstinência tão fortes, e aprender a manejar as crises de abstinência lá no serviço de psicologia. A gente dá dica no consultório, mas o certo mesmo, o melhor é o orientado pelo psicólogo. Então, a 3ª, 4ª semana, o paciente se prepara. E por isso tem que ter esse acompanhamento psicológico junto, né, Dalton? Sim, até porque a gente percebe, por exemplo, que quando vem a fissura, né, doutor? Fissura. Ali vai durar de 3 a 5 minutos em média, Isso. né? Se o paciente, ele consegue, ele aprende, por exemplo, na psicoterapia, lá com o doutor também, que ele precisa resistir a esses 3 a 5 minutos, ele não vai sentir isso o dia todo, ele não vai sentir isso o tempo todo. É uma janela que se abre, onde ele precisa, a gente costuma brincar, fala assim, olha, mas de forma séria, né? Você precisa cuidar nesse momento do teu pensamento, da tua boca e das tuas mãos. Porque é toda uma tríade ali onde ele fica mais vulnerável. Você pode perceber o hábito, a associação que o adicto ele cria, e nicotina ele cria, tem a ver com a forma de pensar dele, né? Tem a ver com as emoções dele, obviamente, mas ele tem essa questão muito ligada à boca. Eu já vi pacientes em UTI que ficavam mexendo os dedos, né? As mãos, no caso, assim, UTI, né? E fazendo movimento com a boca também. Perceba, é de tão forte que isso é. Só que aquele processo, aquele momento da fissura vai passar. Então, ele precisa ter essa conscientização. Ele tendo isso, já é uma ajuda e tanto para ele. O doutor falou da família aqui. Se ele tem um apoio familiar, por quê? Quando a gente conversa com a família, explica, fala, olha, ele está nesse processo de abstinência que vai trazer consequenciamentos emocionais, irritabilidade. Então, conversa lá no teu trabalho, conversa com o teu cônjuge, com a tua namorada, com o teu namorado, conversa com a tua família, para eles te tolerarem um pouquinho mais, porque você vai ficar mais irritado, né? É o conhecimento que vai fazer com que ele deixe de utilizar. Não, mas o conhecimento é poder, né? Quanto mais eles conhecerem esse processo, ele entender, tiver uma compreensão do que está acontecendo com ele, mais fácil vai ficar dele lidar, né? Porque não é um processo fácil, como foi dito aqui. É desafiador, né? É desafiador, extremamente. É desafiador. Doutor, e a gente está falando muito aqui dos prejuízos Sim. que o cigarro branco, o cigarro eletrônico, eles podem trazer para a nossa vida. Mas criei essa conscientização, comecei meu tratamento, né, com o médico. Gente, tudo sempre calculado pelo médico. Doutor, abre-se... Como que é o nome desse aqui? Pouches. Pouches, gente. São saquinhos de nicotina, doutor? Isso. Isso aqui é febre no exterior, é bem comum mesmo nos Estados Unidos. Vou levantar para essa câmera aqui, para ver. Isso. Então, o cheiro é bem agradável e característico, porque a propaganda, inclusive, desse produto é que ele não tem tabaco. Ele tem nicotina sintética. Então, vem escrito tabaco free. Então, livre de tabaco, mas ele tem nicotina sintética. E os pouches, eles têm 3, 6, 10 miligramas de nicotina por saquinho. Esses saquinhos, a pessoa vai lá e coloca entre a bochecha e a gengiva e deixa ele ali agindo, e a mucosa oral vai absorvendo essa nicotina com eficiência, porque a mucosa oral absorve muito bem as substâncias, enfim. E isso é muito viciante. A nicotina, que é uma das substâncias mais viciantes da medicina, ela tem essa capacidade de viciar bastante em todos os meios que ela for aplicada. Transdérmica, então por isso que precisa do médico para prescrição do adesivo. A pastilha, que tem uma liberação controlada, e eu vou ensinar o paciente a usar a pastilha. Ela tem um tempo de duração na boca, que é esse tempo para se livrar da fissura, daqueles 5 minutos que vem aquela gana por fumar. Então, o pouch, ele vai perpetuar a dependência de nicotina. 6 miligramas por saquinho, então equivale a 6 cigarros fumados. É muita nicotina. Então perpetua. E percebe que ele vai alcançar um outro público, de repente. Diferente. Não, esse aqui tá livre do tabaco. Esse é tabaco free. Esse não tem fumaça. Não tem fumaça. É para pessoas, de repente, de um outro estilo. Ninguém percebe. Ninguém que tá percebe. usando. Né? Você não tem aquele cheiro do cigarro que impregna,
na pele, Sim. para os dentes da pessoa não ficarem amarelados, etc. Né? Então, o pessoal do marketing está fazendo um bom trabalho, né? Na indústria do tabaco eles estão. É o marketing do mal, Maia. Marketing do mal. Tivemos os nossos prejuízos, independente do período que a pessoa fumou. Né? Se eu fumar, por exemplo, uma semana, eu já sou uma paciente que posso ter problemas no meu pulmão, na minha saúde física. Com certeza absoluta. É. Na verdade, 2 ou 3 dias de tabagismo de cigarro branco já te viciam em nicotina. Uma semana de tabagismo já deposita fuligem, porque quando a gente fala para o paciente assim, quando você fuma, você está queimando e jogando fuligem dentro do pulmão. É a mesma fuligem, sabe quando a gente faz um churrasco e sobra no fundo da churrasqueira aquele carvão preto, bem fininho, aquele pó fino, ele se deposita no pulmão. E quando a pessoa para de fumar, ela demora 5 a 10 anos para conseguir tirar toda aquela fuligem que foi depositada no pulmão. Uma semana de tabagismo, com certeza, já traz prejuízo. E é muito difícil a pessoa que fala assim, não, eu fumei, mas eu fumei só uma semana. Não. Se ele já fuma... se ele já fuma com constância, ele vai só aumentando. Ele começa fumando só em festas. Depois ele fuma só aos fins de semana. Depois ele fuma só de sexta a domingo. Daí vem aquela coisa do estresse, eu mereço. Fuma só de sexta a domingo e fins de tarde. Daí ele já tá fumando um maço por dia, a hora que vê... Então, não existem quantidades seguras, sempre é viciante. Quando que o paciente ele consegue perceber, né, que a terceira semana é a terceira da recaída, Isso. Vão ter momentos de fissura. O doutor falou no começo que as mulheres elas acabam tendo 5 recaídas, né, nas tentativas. A média é 5 recaídas para mulher e 4 para homem. Mas, na verdade, isso no dia a dia a gente vê que muda, né? Tem mulher... É porque eles falam assim, que mulher tem mais dependência psíquica e homem tem mais dependência química. Mas, às vezes, muda. Tem mulher que tem muita dependência química e nada de dependência psíquica. Então, para dependência química, colou o adesivo, sente zero vontade de fumar e vai super bem. Por isso que precisa... regular ali certinho, mas terceira semana. Quando é que o paciente começa a perceber, né? Lógico que, como o doutor falou, assim, uma semana ela vai trazer um prejuízo lá na frente que é incalculável muitas vezes, né? Mas como a gente consegue perceber as melhoras nas condições físicas desse paciente quando eu começo a perceber, poxa, tá valendo a pena. Tanto a questão física e depois tanto a questão psicológica. Então, primeira coisa que o paciente começa a perceber é sabor. Então, depois de 2 a 3 dias, ele já fala, já tô sentindo melhor o sabor dos alimentos. Então, eu preciso contar isso para ele, porque senão ele vai se esganar de comer. Porque tudo vai ser muito gostoso, igual a gente comentou, o melão vai ser o melhor melão da vida dele, vai comer inteiro. Então, o paladar já começa nos primeiros dias. Depois vem o olfato. E as mulheres reparam muito na pele, falam que a pele melhora muito. Em 30 dias, quando ele volta para o consultório... eu já vejo uma outra pessoa, uma pele mais viçosa, uma pessoa que consegue ficar mais calma, ela consegue... Daí eu vou deixar depois para você comentar. Mas da parte respiratória, em mais ou menos uns 2 meses, o paciente fala assim, eu tinha falta de ar e não sabia. Eu achava que era normal subir 2 lances de escada e chegar no final tá ofegante. Ou então falava assim, eu achava que o carrinho de compra do supermercado era aquele peso e era normal fazer aquela força para empurrar o carrinho. E não, hoje eu vejo que eu tinha falta de ar e não conseguia empurrar o carrinho do supermercado. Então a disposição para fazer atividade física, a melhora da falta de ar, a gente já vê em 1 a 2 meses. E quando associa isso com um tratamento de uma doença pulmonar, então, ele está com enfisema, parou de fumar e começou a usar, por exemplo, as bombinhas, né, que a gente usa, é uma diferença gritante na disposição que esse paciente tem para a vida e da melhora em todas as áreas, inclusive na área psicológica. E a qualidade de vida... É outra. É outra. Qualidade de vida é central, né? Você vai ver que o paciente que é adicto aí da nicotina, ele tem características muito ansiosas, normalmente, né? Então, ele associa... Porque o doutor estava falando da dependência química, tem a psíquica, tem a comportamental. Essa psíquica vai ser mais ligada à questão das emoções dele e a comportamental mais ligada aos hábitos dele. Então, ele vai associando lugares. Percebe? Tem gente, por exemplo...
que só fuma na hora que está saindo do trabalho. Não, eu fumo só no caminho para casa, eu acendo cigarro porque é o momento de eu relaxar. O outro só fuma na hora que está na frente do computador. Então, essa identificação que a gente vai fazer para fazer o tratamento é importante. A dependência dele é mais química, é mais psíquica, é mais comportamental. E a partir disso, esse tratamento está sendo bem sucedido, ele vai ter uma melhora, por exemplo, nesse campo psíquico, que como ele disse, você vai perceber uma pessoa mais calma, você vai perceber uma pessoa que... A nicotina ela é interessante, né? Como se ela, personificando ela, né? Ela faz com que a pessoa fique dependente dela, para que ela mesmo entregue a cura, que é a si própria, para fazer com que a pessoa não sinta mais os efeitos da abstinência. Eu tô fumando porque eu preciso ficar um pouco mais calma, eu tô muito nervoso, hoje o dia foi difícil. Então, o que tá deixando ela nervosa daquele jeito é a própria abstinência. E aí ela fuma e entra nesse ciclo, nesse loop infinito. Mas, assim, o processo de autoestima é tudo. Por quê? Porque para qualquer substância... A grande pergunta é, por que eu me tornei dependente? Então, quando você pergunta para um paciente, fala assim, por que você pega o cigarro para fumar? Parece muito óbvio, né? Parece muito simplista, mas ele não costuma fazer essa pergunta. Eu preciso fumar esse cigarro, por que eu vou fumar esse cigarro? Porque eu tô com vontade, seria a resposta mais óbvia. Mas quando você entra nesse processo de ele confrontar o pensamento dele se perguntar, ele fala, não, eu não preciso fumar esse agora, eu vou postergar. Né? Ele começa a criar um processo de resistência, de autonomia. Então você vê uma pessoa antes e uma pessoa depois. Uma pessoa que, a princípio, não se sente autônoma, não se sente dona de si nesse processo, e depois você passa a conversar com uma pessoa que é muito mais empoderada, né? Não, eu não estou mais fumando, eu consegui, né? Então ela tem uma outra fala, ela passa para um outro lugar de empoderamento, né? E sobre a questão do comportamento que você falou, até agora a gente não comentou do café. Por quê? Parece que quem fuma toma um café absurdo. E aí a gente não sabe o que influencia mais uma coisa na outra. Mas essa é a parte comportamental, né? Porque você percebe que a pessoa que fuma, ela associa o ato de fumar. Porque o fumar, ele não é só... eu ingerir, por exemplo, no caso do cigarro, ali a fumaça, a nicotina junto aqui para dentro. É um ato, é uma postura, é um estilo de vida, é um hábito. Então eu associo a pessoas, eu associo a lugares, eu associo a emoções. Um ritual. Ritual, não é? Pensem vocês, eu vou falar a frase, vocês não precisam completar pra gente não fazer propaganda de graça pra ninguém. Mas lembram, sem denunciar a nossa idade, lembra antigamente quando era permitido, até ali meados do ano 2000, fazer propaganda de cigarro na televisão? Sim. Falava assim, venha para o mundo de... Não precisa falar, né? Automaticamente, até hoje, eu era criança e eu me lembro. Gente, eu não lembrei, eu não lembrei dessa... Você tá dizendo que é mais novo que a gente, só isso. Eu também, eu lembrei mais novo. Me veio várias indústrias aqui. Não caiu a referência pra mim, não soube. Inclusive, eles associavam sempre o que na propaganda? Pessoas lindas, poderosas. É aí que eu queria chegar. É o cowboy. Isso que me vem na mente, cowboy. O cigarro, mais do que o cigarro, o ato de fumar. É uma pessoa que anda a cavalo, uma pessoa que é livre. Tudo que o cigarro não promete para a pessoa. Uma pessoa livre. Andando pelas montanhas, subindo. Bonita, subindo uma montanha, fazendo uma escalada, daí ela acende um cigarro lá em cima. Onde você viu isso? Não é? Então, assim, essa parte comportamental, não é? A pessoa, ela cria associações de lugares. Eu fumo quando eu estou trabalhando, eu fico mais relaxado, eu torno o meu ambiente mais acolhedor a partir do ato de fumar. Então percebe que na psicoterapia você precisa quebrar isso, você precisa fazer uma reversão disso, você precisa ensiná-la que o fumar em si, ele não pode estar ligado aos hábitos de vida que são prazerosos para ela. Ela precisa... então você fuma todo dia depois que você sai do trabalho? Ok, nós vamos mudar. Então, a rua que você sai do trabalho, nós vamos pegar uma outra rua para você sair do trabalho e nós vamos criar um outro hábito que seja positivo. Não, mas eu sempre... Depois do almoço, eu sempre acendo um cigarro porque eu gosto do ato de ficar pitando ali. Então, nós vamos criar um outro hábito para você naquele momento. Depois que você almoçar, você vai ter uma bala de gengibre, você vai ter uma bolinha de estresse,
né, seja ao que nós identificarmos que for mais importante para ela. Se é o ato de pitar, se é a questão com as mãos, os dois. Então, nós vamos bolar estratégias para que ela consiga, no pensamento, na boca, na fala, com as mãos, subterfúgios para ela lidar com isso. Se o cigarro tá levando... Aliás, se o café tá levando você a fumar mais... Diminui o café. Diminui o café. Sabe o que a gente fala às vezes? Antigamente falava mais, né? Para cortar palitinhos de cenoura ou cenouras em formato cilíndrico e guardar no bolso que você guarda normalmente o maço de cigarro. A pessoa põe a mão e sente. Isso, põe a mão e daí... deu vontade de fumar. Pôs a mão, agora você puxa o palito de cenoura... Leva o palito de cenoura na boca, mastiga a cenoura. Vai todo mundo pensar que você tá meio passado das ideias, tá meio doido? Vai, mas pelo menos tá mais saudável. Cenoura faz bem pra pele, faz bem pros olhos. Sim. Você vai conseguir se livrar do hábito, criando um outro hábito ali, enganando o seu cérebro naqueles primeiros momentos. Então, o café tá te levando ao cigarro? Diminui o café. Aí aquele amigo tá te levando ao cigarro... Para de falar com o amigo, é o cônjuge, divorcia, mentira. Conversa sobre, abre o jogo pro cônjuge, você tá fumando muito perto de mim e eu quero parar de fumar. Então, vamos arranjar um meio termo. E aí entram os facilitadores, né? Para qualquer vício tem os facilitadores, né? Para qualquer dificuldade, para qualquer tipo de compulsão que a pessoa tenha. Desde comida até o cigarro, qualquer outra substância ilícita também. Você vai ter um cônjuge, vai ter um filho, vai ter um pai. Então, por exemplo, o café. Né? Em casa eu vou falar, gente, não deixa a garrafa de café. Quer fazer café? Faz só pra você e faz na hora que eu não tô. Isso. Né? Lá no trabalho, olha, por favor, não tomem café perto de mim, porque eu crio uma associação que me dá muita vontade, vem a fissura, eu não dou conta, né? Então, assim, essa é a importância da pessoa saber lidar com o ambiente, com quem tá perto dela, o ambiente de trabalho, a pessoa que mora junto com ela. Ela precisa criar estratégias, estar munidas de estratégias para ela combater aquilo. Né? Fez muito sucesso aquela musiquinha, aquela trend lá, né? Como dizem os adolescentes, que na verdade eu não sou tão forte quanto eu pensava, que ele canta em espanhol. Não adianta, você colocou a substância aqui na tua frente. Não, eu posso deixar ele aqui na minha frente que eu não vou fumar. Vai. Ficar olhando pra ele. Precisamos ser sinceros aqui, tô tentando parar de fumar e coloca o cigarro atrás da orelha. Não coloque, você vai fumar. Não é fácil, não né? Não cria armadilhas pra você mesmo. Não, isso aí. O doutor, a gente falou aqui mais do cigarro branco e cigarro eletrônico, mas também tem outras formas de tabagismo, né? O narguile, né? Charutos, o que mais? Cachimbo. Então, o mais famoso mesmo, fora o cigarro branco e o cigarro eletrônico, é o narguile. Então, uma sessão de narguile, então as pessoas se juntam em volta daquele aparelho grande lá, né? Então, uma sessão de narguile, para cada uma das pessoas que está fumando, equivale de 100 a 200 cigarros fumados por pessoa. Senhor. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, não, eu só fumo nos fins de semana, na sexta, no sábado e no domingo. Se você somar tudo e dividir pelos dias da semana, é a mesma coisa que ela fumasse 2 maços de cigarro por dia. Porque o narguile, ele não tem filtro. A água por onde passa a fumaça, né? A água só serve para resfriar aquela fumaça, ela não filtra nada. Porque líquido não filtra gás, tá? Na química, não filtra gás. Então, aquela fumaça, ela vem mais gelada, mais agradável e saborizada, porque tem os flavorizantes, que dão sabor, dão cheiro ali. Então, o cheiro do tabaco vem maquiado, mais gostoso. E ele é viciante também. A pessoa fala, não sou viciado, mas eu fumo todos os dias nos fins de tarde. Às vezes a pessoa não se sente viciado ou socialmente ela não é vista como adicto, mas ela sim está sendo exposta à nicotina. E essa forma de tabagismo, que está diminuindo bastante no Brasil, ela é muito cultural. Às vezes nas famílias, principalmente as famílias de origem árabe, todo mundo se reúne nos fins de tarde para fumar narguilha, ou então depois do almoço de domingo. E o narguilha, ele é muito mais potente em causar doenças respiratórias, e a fumaça dele, a fuligem dele consegue chegar
no finalzinho do pulmão, lá no bronquíolo terminal a gente fala, com muito mais eficiência que o cigarro branco. Então, no final das contas, narguile faz muito mais mal para os pulmões do que o cigarro branco. Na ordem narguile é horroroso, o cigarro branco e depois o cigarro eletrônico. Mas os três fazem muito mal para a saúde respiratória como um todo. Gente, olha quanta coisa, né? Daria para ficar aqui, ó, nós já estamos chegando no finalzinho, para sempre falando. Gente, a gente sabe que às vezes pode funcionar como uma válvula de escape para alguns momentos de estresse, né, Adalton? Né, doutor? Para um relaxamento, né? Mas olha, você que está em casa aí, pensa, antes da gente encerrar aqui, vou pedir para cada um deixar uma mensagenzinha, as redes sociais. Realmente, pensa, né? Por que será, como o doutor Adalto falou aqui, por que eu realmente adquiri esse hábito, eu desenvolvi esse hábito? É necessário? Porque você também, enquanto você falava, me chamou uma atenção, né? Lá na SSG, o café come solto, né? O dia inteiro, né? E tem jovens lá que usam cigarro eletrônico. E eu fiquei pensando, gente, como é que eles fazem, né, para sobreviver durante essa jornada de trabalho, tendo café pro lado? Então, se consegue ficar ali um tempo sem, né, recorrer a isso, é possível parar. Sim. A grande questão é que a pessoa não aprende a lidar com a ansiedade dela, com a angústia, né? Quando eu sinto ansiedade, eu preciso de algo que já tire essa ansiedade. Quando eu sinto angústia, eu já preciso de algo que tire de forma imediata. A gente vive numa sociedade muito imediatista para tudo, né? A gente não consegue esperar abrir a outra página da internet e ficar clicando ali. Vai, tá demorando, por quê? Né? E quando a gente fala disso, se eu preciso, esse sistema de recompensa que eu já estou acostumado, lidar com frustração é essencial. Peraí. Eu criei o hábito de fumar, eu estou viciado. É difícil a pessoa dizer eu estou viciado, né? Mas no senso comum é assim que se fala. Agora, não vai dizer eu sou um adicto. Por quê? Porque como eu cheguei nesse ponto? Eu quero sair desse ponto, né? Quando é que eu faço isso? Eu faço isso todo dia simplesmente por hábito? Ou será que eu consigo identificar que eu faço isso no momento que eu estou um pouquinho mais nervoso, um pouquinho mais ansioso, um pouquinho mais estressado? Eu percebi que eu faço isso todos os dias na hora que a coisa aperta um pouquinho. É sempre na hora que eu chego em casa, porque lá em casa o clima não tá bom. Então ela vai identificando a si mesma, ela vai se conhecendo, ela vai identificando como é que ela... eu comecei por um processo de autoestima baixa. Por quê? Porque eu não era aceito no grupo, e aí todo mundo fumava nesse grupo. E aí eu comecei a fumar para eu me sentir igual, eu me sentir igual aos meus pares ali. E aí eu fui aceito. Então eu criei um processo de identificação ali com esse grupo, e esse grupo me aceitou. Eu comecei como uma fuga dos meus problemas. Porque é interessante, quando a pessoa para de fumar, quando ela está nesse processo, alguns eles vivenciam algo muito parecido com um luto. Porque o cigarro, ele quase se personifica como uma pessoa. Um companheiro. Um companheiro. Poxa vida, o cigarro era um companheiro nos momentos difíceis. Então ela sente uma tristeza mesmo. Entende? Olha como é difícil isso. Então você precisa ajudá-la a lidar com isso. Então não é um processo simples. Não tente fazer sozinho. Se você achar que dá conta, ok. Mas não precisa fazer sozinho. Né? Tem muita ajuda hoje em dia disponível. Você vai lidar com angústia, com ansiedade. Você tem fatores químicos, tem fatores psíquicos, tem fatores emocionais que você vai estar lidando nesse processo, e ninguém precisa passar por isso sozinho. Hoje é tudo muito acessível, muito fácil de lidar, desde que você esteja junto com outras pessoas te ajudando, te auxiliando nesse processo. Isso. Gente, como o doutor disse aqui no começo, o cigarro branco, ele vicia mais que o crack, né? Sim. Vicia mais que o crack. A nicotina é mais viciante que crack. É mais fácil parar de fumar do que fumar cigarro do que parar com crack. Né? Então, assim, é importante, como o Adalto está colocando aqui, buscar ajuda especializada, né? Às vezes sozinho, tem pessoas que vão conseguir, outras vão ter mais dificuldade, mas é importante passar por um pneumologista, passar por um psicoterapeuta, como o Dr. Cláudio aqui também colocou, até um nutricionista, porque depois pode parar de fumar, vai vir aquela vontade de comer, né? Para combater a ansiedade, mas aí por isso que precisa ter uma equipe multidisciplinar. O papo tá ótimo, mas eu quero que a gente, antes de se despedir, vocês deixem as redes sociais, uma mensagem final para quem está assistindo a gente, seja um público mais jovem, os pais, né, que talvez seja o público da SSG, pais, avós, como ajudar, às vezes, esse adolescente, esse jovem
né, a entender que ele não precisa necessariamente disso para ser aceito, né? Começa aí com o Dr. Cláudio. Suas redes sociais, doutor, obrigado por ter vindo e deixa uma mensagem aí pro pessoal. Eu que agradeço. Gente, que papo gostoso, descontraído, Bom, né? legal. A gente vai ser cancelado? Vai, provavelmente. Mas é a vida, faz parte da vida. Vai ser o episódio com menos visualização. Ótimo, assim que é bom. Mas o importante é a gente ter a consciência de que daqui a 10 anos, você que fuma vai gostar de ter parado de fumar hoje. Então, pensar no futuro é pensar em parar de fumar. Pensar que você buscar a sua saúde é muito importante, e a nossa poupança para o futuro não tem que ser só de dinheiro, tem que ser poupança de pulmão, poupança de coração, poupança de saúde como um todo. Então, se você fuma, não precisa passar pelo processo difícil de parar de fumar sozinho. Você pode sim buscar ajuda, e os profissionais estão aí, o pneumologista, o médico psiquiatra, o psicoterapeuta, para ajudar. E daqui a 10 anos você vai ser muito feliz em ter parado de fumar hoje. Onde que o pessoal te encontra nas redes sociais, doutor? O meu @é Claudio Rezende _pneumo, se eu não me engano. Isso. Adalton. Vou começar pelo Insta, né? Psico.lopes, pode me seguir lá. Bom, os pais têm muita dificuldade em lidar com essa questão em relação aos seus filhos, adolescentes e jovens. Procura ajuda, né? Eu diria, você não precisa fazer tudo sozinho, né? Procura ajuda de especialistas, procura ajuda na UBS, procura ajuda nas universidades. Tem psicoterapia acessível, a SSG tem consultas acessíveis, né? Tudo é possível se a pessoa desejar. Se você quer ajudar quem está perto de você e não consegue, pede ajuda para quem está acostumado a fazer isso, né? Porque a gente sabe que os adolescentes e os jovens têm uma linguagem muito própria, existem formas de acessar essa pessoa que muitas vezes o pai e a mãe não vai conseguir, o companheiro não vai conseguir, mas um outro que está de fora vai conseguir. Então, essa ajuda é possível, né? E para a pessoa que está nesse processo, né, tentando, ela precisa se lembrar que a existência dela não depende disso, não dependia antes. Então, ela pode passar a existir sem isso. Vai depender de muitos fatores, mas todos esses fatores são possíveis se ela desejar entrar nesse processo. Joia. Maiara, muito obrigado. Passa seu @ também, seu Insta, né? Pra quem quiser te achar, Neuromarketing, gente. O meu @ é Maiara com Y. Vou soletrar porque é difícil. Esquiavinato. SCHIAVINATO. Obrigada mais uma vez por ter ajudado aqui. Gente, eu amei. Dá pra fazer mais episódios sobre esse tema. Obrigada mesmo por terem vindo, ter tirado as nossas dúvidas. E eu espero que você que está assistindo, que ficou até o final, possa compartilhar, ver os cortes também, depois que vai sair aqui, né, Maiara? Vão sair vários cortes, com certeza, um episódio que vai ter muito corte. E obrigada pela sua companhia.